Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Daniel Castro, estou como gerente jurídico na Associação dos Advogados de São Paulo e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês da importância dos cálculos, né? Essa ferramenta tão importante para o cotidiano do dia a dia do advogado. Bom, como vocês sabem, o nosso cotidiano é uma loucura e a ASP fornece inúmeros serviços para que o advogado, para facilitar o dia a dia do advogado, né? E um deles, sem dúvida alguma, é essa ferramenta fantástica que nós temos, que são os cálculos judiciais, tá? De uma forma bem simples, porque eu acredito que vocês queiram ver a prática, né? E nós vamos trabalhar hoje um pouquinho na ferramenta, mostrando as funcionalidades. Nós temos alguns exemplos aqui, é simplesmente um rol exemplificativo com relação à necessidade e utilização dos cálculos judiciais, tá? Então, nós temos para uma liquidação de sentença, uma condenação em quantia certa, simplesmente para apresentação de um cálculo aritmético, a impugnação, enfim, todas as possibilidades, como eu disse, na verdade isso aqui é um rol exemplificativo, porque existem inúmeras possibilidades e momentos onde os cálculos são necessários para o bom andamento do processo, tá? Uma ação monitória, a própria inicial trabalhista, enfim, impugnação de cálculos e a própria execução, não, seja ela provisória, seja ela definitiva, tá? Então, dentro desse contexto geral, eu vou seguir a primeira linha falando da matéria trabalhista, depois eu entro para o cível para que a gente possa trabalhar nas duas frentes, tá? Então, necessidade dos cálculos, inquestionável como ferramenta para o advogado no seu dia a dia, né? Nós temos um grande problema, que nem sempre, um problema eu digo entre aspas, porque nem sempre os nossos clientes, eles têm condições financeiras para que um profissional especializado seja contratado para a realização desses cálculos. Tá? Então, isso gera uma dificuldade em algum momento para o advogado, para que ele possa formalizar esses cálculos, elaborar esses cálculos, e aí sim dar um andamento no processo. Tá? Então, para isso que a ASP existe, né? Para facilitar o dia a dia do advogado e disponibilizar as ferramentas necessárias para isso. Tá? Então, nesse momento, olha, o cliente não tem condição de contratar um contador, um perito para fazer essa avaliação, o próprio advogado pode utilizar aqui o sistema de cálculos da ASP. Tá? Como eu falei, eu vou começar pela área trabalhista, tá? O famoso PJE Calc, né? Com relação à especial, à sua obrigatoriedade. Nesse momento, eu vou fazer só uma ressalva com relação à participação da ASP nas alterações da obrigatoriedade dessa ferramenta que está disponível para os advogados utilizarem no próprio PJE. Em 2019, a ASP oficiou o próprio Tribunal Superior do Trabalho, a Corte Superior, informando as falhas que existem nesse sistema. Tá? Em 2020, a ASP fez um evento em parceria com a própria ABRAT, mais de 700 inscritos, um sucesso, 18 estados participando. Assinamos em conjunto um ofício encaminhado também à Corte Superior para falar das falhas que existem nesse sistema. Então, você ter um sistema que é obrigatório e, ao mesmo tempo, ele tem falhas, você gera automaticamente um grande prejuízo para o jurisdicionado. Então, a ASP ela tem um papel não só de fornecer ao advogado as ferramentas necessárias para o dia a dia, mas também a defesa da classe junto aos órgãos competentes. Tá? Então, hoje, nós temos em vigor a norma expedida pelo próprio Conselho Superior de Justiça do Trabalho, que torna o PJE obrigatório internamente, ou seja, para aqueles que são nomeados ou para os próprios concursados, e facultativo para o advogado. E isso gera um problema, mantém o problema, vamos dizer assim. Por quê? Nós vamos apresentar os cálculos, vamos impugnar os cálculos, vamos contestar os cálculos, usando outras ferramentas. Mas aqueles que vão utilizar a ferramenta estão utilizando uma ferramenta que possui falhas. Eu não sei se vocês têm conhecimento com relação as inúmeras falhas que existem, eu vou relacionar algumas, lembrando que isso aqui é um histórico de falhas que já foram identificadas. Não necessariamente todas essas falhas estão em vigor ainda, mas existem falhas que precisam ser reveladas. Então, vamos lá. No início, isso lá para 2019, ele tinha uma limitação com relação às colunas, né? O histórico de faixa tinha uma limitação, então muitos cálculos ultrapassavam esse limite de colunas, e isso gerava um grande problema. Ou seja, eu tinha que sair da ferramenta,
e me socorrer de uma planilha para a elaboração dos cálculos. Na sequência, e como eu disse, na verdade, isso são falhas que já foram identificadas ao longo da comunicação da ASP desde 2019, né, junto aos órgãos competentes. Então, nós tínhamos apenas 3 modalidades para liquidação do histórico salarial. Nós tínhamos uma ausência com relação às folgas compensatórias, disponibilidade, os dias, a forma como os dias eram calculados, a forma como os dias eram sinalizados, gerava um grande problema com relação às horas extras. Nossa famosa sucumbência, o sistema não apresentava um cálculo de forma separada. Tudo isso, ao longo do tempo, foi pontuado pela ASP, indicando essas falhas, inclusive com participação de outras entidades de classe. A ABRAT participou constantemente ao lado da ASP para que esses pontos fossem levados. E hoje nós temos, retornando às últimas, inconsistências, inclusive com relação à própria atualização. Os valores eram muito divergentes de outras ferramentas, inclusive da ferramenta disponibilizada pela própria ASP. Tá? Então, dentro desse contexto, o cálculo ele se torna essencial e hoje, na Justiça do Trabalho, mais do que nunca. Claro que hoje, inclusive em razão da própria pandemia que nós vivemos, os cálculos se tornaram ainda mais relevantes. Por quê? Quantos não são os contratos que foram revisados e que precisam de cálculos para serem apurados, os valores e tudo mais, né? Então, dentro desse contexto, vamos trabalhar agora, eu vou mostrar um pouquinho para vocês a ferramenta, e vou acessar e vou fazer um exemplo de um cálculo trabalhista e um exemplo também de um cálculo prático, possível para vocês, tá? Então, muito simples, no próprio site da ASP, nós vamos entrar aqui, clicar em suporte profissional, e aqui estão as ferramentas disponíveis para os cálculos. De uma forma bem simples e intuitiva, para elaboração de um cálculo, acessou o site da ASP, clicou lá em suporte, cálculo trabalhista, um novo cálculo. E por que nós falamos inicialmente das impugnações que foram apresentadas pela ASP? Porque isso gera um reflexo na apresentação final do cálculo, tá? Então, aqui de uma forma muito simples, você pode nomear o cálculo, colocar todos os itens, e eu vou simular um cálculo simples, tá? Então, vamos colocar uma data de admissão, uma data de demissão e a data da distribuição, tá? São dados hipotéticos. Aqui eu já começo a detalhar o que eu preciso. Aqui, ó, depois a gente fala, inclusive, do FGTS, que está aí na pauta do Supremo, com relação à sua correção. Então, aqui eu vou escolher a forma mais adequada, se for indenizado, trabalhado, e eu vou selecionando as verbas pré-estabelecidas. Então, aqui eu tenho algumas verbas pré-estabelecidas já com os seus critérios parametrizados. Daniel, eu tenho uma verba específica da minha área que não está relacionada. Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Você simplesmente vem aqui e cria a verba específica. E você vai definir quais são os parâmetros de aplicação dessa verba. Então, aquilo que não estiver parametrizado, você pode criar especificamente para o seu caso. Eu criei, deixei pronto aqui um teste, ele é simplesmente para mostrar como funciona o exemplo, tá? Então, eu posso criar qualquer forma, eu vou nomear esse teste, vou deixar ele só para esse cálculo, posso deixar ele para todos os cálculos, se for específico, tá? Então, simples assim. Clicou, você vai ter só uma evolução, vamos colocar aqui um valor aleatório, só para poder evoluir com relação à apresentação do cálculo. Deixa eu só mudar a tela para não ficar na frente, eu ficar clicando nela e não mostrar para vocês. Então, aqui eu vou ter já automaticamente a evolução de todas as verbas que eu sinalizei, elas vão estar apresentadas. Qual é a grande diferença? Aqui eu consigo já modular de forma específica as colunas. Então, aqui eu trago a modificação das colunas, que eu posso trabalhar, ou eu posso trabalhar na verba de forma individual. Então, todos os índices eu consigo escolher o índice específico, o índice certo, modular a correção, se a partir de uma data, de um determinado momento, aplicar isso no resultado final ou não. Então, a ferramenta, o que ela permite? Ela permite a modulação integral de todos os itens, ponto a ponto.
Então, você consegue colocar e fazer uma correção e um cálculo preciso com relação às particularidades que cada um dos casos podem ter, tá? Então, de uma forma bem simples, lembra aquela verba que eu criei? Teste. Ela está aqui, ó. E eu vou parametrizar. Eu vou informar, tem reflexos sobre o FGTS, INSS, tem imposto de renda? Tudo isso eu posso calcular, tudo isso eu posso especificar ponto a ponto dentro do meu cálculo para deixar ele o mais preciso possível, tá? Daniel, mas olha, isso aqui não se aplica, esse reflexo. Não há problema algum, você vem aqui, você exclui. Você tem a possibilidade de excluir. Eu simplesmente vou deletar esse reflexo. Eu consigo excluir. Então, a ferramenta, ela tem que ser o mais ampla possível e permitir que você possa modular ela de forma precisa, o que hoje não existe no PJE Calc. Então, essa ferramenta, ela serve como um contraponto para as impugnações com relação aos cálculos que serão apresentados, inclusive para aqueles que prestam serviço aos magistrados, porque eles são obrigados a utilizar a ferramenta. E aí a gente entra num grande conflito, né? Porque o juiz ele vai, com base no próprio Código de Processo Civil, artigo 156, utilizar do conhecimento técnico do assistente, do perito. Ele vai utilizar o conhecimento técnico. E, ao mesmo tempo, ele disponibiliza uma ferramenta que impede que esse conhecimento técnico seja aplicado. Então, nós temos uma divergência. Eu tenho uma pessoa nomeada para que apresente algo específico com todo o conhecimento técnico. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma ferramenta que impede que esse conhecimento técnico seja colocado na prática. Então, utilizar a ferramenta da ASP é um contraponto para as impugnações precisas. E mais, o que a gente pode falar? De uma forma bem clara, duas partes utilizando a mesma ferramenta, com as mesmas bases, não haverá divergência de cálculo. Não tem impugnação. Surgirão milhares e milhares, para não dizer milhões, de confissões. Porque se as bases são as mesmas e o sistema é o mesmo, aonde você vai identificar uma eventual contradição? Aonde você vai conseguir localizar, inclusive, uma eventual falha do próprio sistema? Se o sistema tem uma falha no próprio reajuste, como é que você vai identificar se você está usando a ferramenta? Essas dificuldades são enormes. Por isso, a necessidade, e por isso que a ASP, inclusive, questionou em inúmeros momentos essa questão com relação à obrigatoriedade. Por sorte, hoje, para os advogados, não existe uma obrigatoriedade, mas internamente ainda existe essa obrigatoriedade. Então, é o famoso o advogado que lute? Sim, é o advogado que lute. E a ASP vai fornecer ferramentas adequadas para que o advogado faça o bom combate e que apresente as impugnações adequadas, inclusive mostre quais são essas falhas dentro do próprio sistema que existe. Tá? Então, de uma maneira bem simples, você simplesmente precisa, lógico, escrever todos os itens para que o cálculo fique composto, completo, e aqui no final você tem o resumo. E mesmo no resumo, você consegue modular todos os itens. Então, a ferramenta permite o detalhe, a particularidade, isso que é importante. No final, depois o cálculo está pronto, você simplesmente, com essa questão, você pode repetir todos os dados, eu preciso ampliar esses dados, eu já descrevi, eu preciso duplicar, ela permite isso, ou simplesmente você volta. O que é mais importante, o cálculo fica salvo. Então, eu fiz o cálculo hoje, tá? O cálculo está concluído, está pronto, e eu vou reutilizar esse cálculo daqui 6 meses. Não tem problema nenhum, ele vai ficar salvo. Ah, Daniel, há um limite de cálculos? Não, pode ter 400 cálculos, 800 cálculos, pode usar à vontade a ferramenta. Eu vou precisar o quê? Simplesmente vou estar nomeando, sei qual que é, venho aqui e clico para editar o cálculo. Cliquei para editar, simplesmente vou alterar a data de atualização desse cálculo. Aí você fala, Daniel, mas eu esqueci de colocar uma verba. Perfeito, não tem problema nenhum. Você volta na ferramenta, simplesmente sinaliza o novo item que você precisa incluir ou o item que você precisa criar e evolui novamente. O que acontece? Tudo que foi digitado não é perdido, há um complemento.
Então, a ferramenta ainda poupa o trabalho. Eu não vou gerar um novo cálculo, eu simplesmente vou utilizar a base que eu já defini para complementar esse cálculo ou atualizar esse cálculo no momento apropriado. Então, ela é muito simples e intuitiva, por isso que eu fiz apenas um exemplo com relação a isso, tá? Então, é muito simples. Aqui, uma forma, eu estou olhando com uma tela, está sobreposta, mas aqui tem alguns manuais que apresentam a ferramenta, que tiram dúvidas do associado quando ele estiver preenchendo os cálculos, é uma forma muito simples, tá? Então, esse é um modelo de uma ação trabalhista, como eu falei, muito simples de utilizar a ferramenta composto, ele pode ser exportado PDF, você pode assinar utilizando o certificado digital da ASP, na verdade, sim, o certificado digital você pode usar qualquer certificado digital para assinar o cálculo, de fato, espero que seja só o certificado digital da ASP, mas pode apresentar para um cliente, para encaminhar para um contador, para enfim, para qualquer situação, tá? Então, como eu falei, vou citar alguns exemplos, eu tenho um tempo curto, na verdade a gente programou esse webinar para 30 minutos, então eu vou tentar ser prático para depois abrir, inclusive, para as perguntas e poder esclarecer algumas dúvidas de vocês, tá? Então, hoje nós temos em pauta no Supremo a questão, inclusive, da correção do fundo de garantia. Tá? Então, teremos a correção do fundo de garantia, vamos aguardar a decisão do Supremo para verificar o período, a modulação, qual é o índice, enfim, definido pelo Supremo. Então, de uma forma muito simples, vamos chegar aqui, vamos criar um novo cálculo, vou citar o exemplo, então vamos lá, está aqui, fiz. O Supremo falou que o CAL é o IGPM. Não, nunca, jamais. Não, é o IPCA, enfim, vou dar exemplo. Vou colocar aqui primeiro a TR, vamos lá, a famosa TR. Então, todos os índices estão à disposição, são atualizados, tá? Então, aqui eu escolho a forma, memória de cálculo, posso colocar ele por ordem cronológica. Vamos supor que o Supremo fala o período que existe para... Eu posso ir descrevendo ponto a ponto, tá? Cálculo a cálculo, colocar, acrescentar aqui mais verbas, ou eu posso simplesmente já definir qual é um período. Então, o Supremo falou que é suposição, tá? Então, até 2019. E simplesmente vou criar mês a mês, diariamente? Não, mês a mês. E eu já simplesmente começo a parametrizar o cálculo. Então, aqui eu já tenho a definição do período. Lógico, todos os valores são repetidos, a forma é simplesmente digitar os valores corretos. Aqui, como eu disse, a ferramenta eu posso modular ela de uma forma geral para a coluna, tá? Simplesmente da forma como vocês desejarem, cálculo inicial, percentual, de forma individualizada, citação, vencimento completo. Ou, simplesmente, eu posso modular de forma individualizada para cada linha. Então, pode ser, mais uma vez, inclusive, nos próprios cálculos trabalhistas. Eu tenho uma situação em que uma verba foi paga de forma extemporânea. Não tem problema, eu vou modular só aquele item para que ele tenha a correção ajustada como deveria. Eu vou aplicar para aquele item uma multa, então tudo isso você consegue modular na própria ferramenta. Então, de uma forma muito simples, eu já tenho aqui todo o período definido pelo Supremo e vou parametrizar o cálculo dos juros de acordo com o que a decisão determinar. Perfeito, então o cálculo está pronto, certo? Está pronto, está aqui. Fala, Daniel, mas você fez um com a TR e agora, na verdade, o Supremo falou que é o IPCA. Tá, tudo bem. Você fala assim, agora eu vou digitar tudo de novo. Olha, é uma situação complicada. Basta você clicar aqui, vir aqui e duplicar o cálculo. Pronto. Acabei de fazer uma cópia. Eu tenho o mesmo cálculo copiado. Eu vou aqui no cálculo, seleciono o cálculo, vou em editar e mudo o índice. Agora eu vou acrescentar o índice que foi definido pelo Supremo. É o IPCA? Perfeito. Então está aqui o IPCA. Automaticamente todos os valores já foram alterados. Então eu tenho a partir daquela base a nova atualização e agora eu posso fazer o quê? O comparativo entre eles. Já tenho que esse aqui deu aproximadamente 10 mil e o outro aproximadamente 5 mil. Então, em menos de 30 segundos, você conseguiu fazer o comparativo para verificar e apurar, 8 mil, perdão,
e apurar a diferença entre um cálculo e outro. Então, de uma forma muito simples, e ficou, o cálculo está salvo? Os cálculos estão salvos. Daniel, tem um outro cliente? Não tem problema, você vai criando da sua matriz inicial, você cria quantos cálculos você quiser. Então, você simplesmente, como você parametrizou, você vem e abre o quê? Uma nova cópia. E aí você vai nomeando o cálculo, não tem problema nenhum, você simplesmente identifica o cálculo. Agora, esse cálculo aqui não é o FGTS com a TR do Daniel. Não tem problema, está salvo, está identificado. O cálculo fica pronto, identificado, salvo. Ah, mas eu vou atualizar. Sempre que você precisa atualizar, você vai vir aqui e alterar a data. Então, ele foi atualizado até essa data, você pode criar uma cópia, até para que você tenha o histórico da evolução do seu cálculo. Então, fica de forma bem definitiva, bem claro, bem objetivo, e quantos cálculos vocês quiserem. Uma ferramenta extremamente simples, gente, de ser utilizada, e como eu disse, que serve de contraponto para que a gente possa apresentar as impugnações necessárias, criar os cálculos necessários. Eu vou abrir para as perguntas, porque eu acho que vão surgir muitas dúvidas, e o objetivo é esclarecer algumas delas. Existe uma ferramenta para calcular o FGTS hoje? Não, gente, hoje eu não conheço uma ferramenta que exista parametrizada para definir essa decisão do Supremo que virá. Gostaria de saber se algum tipo de cálculo não é recomendável usar a ASP, sim, o PJE. Não, a ferramenta da ASP serve para qualquer tipo de cálculo. Não há uma restrição. A utilização dela é uma faculdade, assim como o PJE hoje é para os advogados. Vamos lá. A plataforma Débitos da Fazenda, sim, é possível você utilizar os índices de débitos da Fazenda. Você tem esses índices parametrizados dentro da própria ferramenta. Como assim eu posso utilizar o cálculo com certificado digital? Você vai exportar o cálculo no modelo para o PDF e você vai assinar com o seu certificado para que esse documento seja registrado e não modificado. Tá? Então, ele serve para alguma comprovação. Lógico, tem que tomar cuidado, porque alguns sistemas, eles excluem a assinatura digital quando você sobe o arquivo na própria plataforma, tá? O ESAGE é um dos modelos que exclui. Então, se você tiver um documento assinado com certificado, quando você anexar o arquivo, ele simplesmente exclui, porque a autenticação é feita pelo sistema e não pelo certificado. Quais são os índices, na verdade, quais são os índices do cálculo? Eu não entendi, desculpa a pergunta. É possível lançar uma ficha financeira? Sim, é possível. O índice específico de atualização de processo trabalhista, tínhamos a TR e PCA, existem inúmeros critérios dos índices, tá? Todos eles já estão na plataforma. Então, dependendo da condenação que tiver ou da decisão judicial que tiver, você escolhe o índice apropriado. Como eu falei, você pode modular para cada uma das verbas o índice, você não precisa ter o mesmo índice para tudo, você consegue modular. Então, para cada verba, você consegue colocar o índice específico. Se os cálculos elaborados pela ASP têm sido aceitos pelos tribunais de justiça, sim, inclusive essa ferramenta disponibilizada é utilizada por alguns tribunais. Então, sim, os cálculos são aceitos por todos os tribunais, não há problema nenhum com relação à utilização da ferramenta disponibilizada pela ASP. Pensão vitalícia pode colocar em verbas diversas? Sim, pode ser colocado em verbas diversas. Lembra, como citei no início da apresentação, perdão, eu tenho um rol exemplificativo. Eu tenho, por exemplo, inclusive o parcelamento do artigo 916 do Código de Processo Civil, em que você tem uma atualização do débito, e aí você tem um pagamento inicial de 30% com custas, honorários, e depois em 6 parcelas. O sistema também consegue fazer esse cálculo. Por quê? Porque as parcelas futuras, elas não têm correção, elas têm apenas juros, porque não conseguimos prever o índice futuro.
Então, na verdade, ela só tem juros. Se você tem uma ferramenta travada, ela vai aplicar a correção para as parcelas futuras. E aí você simplesmente exclui a correção e deixa apenas os juros. Então, dentro do próprio parcelamento que existe no 916 do Código de Processo Civil, a ferramenta está apropriada para gerar um cálculo útil para que você possa apresentar no processo e mostrar para o juiz quais são as parcelas que você precisa pagar ao longo desses 6 meses. Agradeço, Emerson. Obrigado. O cálculo na Justiça do Trabalho, PCE, com relação aos índices, como falei, existem inúmeros índices dentro da própria plataforma, né? Para cada caso deve ser utilizado. Se tiver um índice que é composto, isso também pode ser parametrizado. Você pode criar dentro da plataforma um índice próprio, ela permite isso. Então, a modulação da plataforma é a melhor solução. Você vai criar verbas que você precisa, você vai modular índices que você precisa, tudo isso. Existe alguma ferramenta de contagem de prazo processual? Eu conheço algumas ferramentas que fazem a contagem processual. De forma segura, eu tenho dúvida com relação a isso, porque hoje, em razão da situação que nós vivemos, existem feriados locais, determinações de lockdown, então tudo isso pode gerar um erro da ferramenta. Como podemos adicionar a multa do 526, lá do 523 do Código de Processo? No trabalhista, você pode criar essa verba. No código, no cálculo civil, ela já está parametrizada. Ao final do cálculo, ela já apresenta a inclusão do 523. Você também pode selecionar se você vai excluir, se não vai excluir, tudo isso a ferramenta permite, tá? Existe a possibilidade de elaboração de cálculos em processo de justiça federal? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Sem dúvida, a ferramenta permite a elaboração de cálculos para a justiça federal. Oi, Renan. Na verdade, hoje, a ferramenta para os advogados, dentro da norma em vigor, na verdade, o que eles tratam de externos e internos. Para os externos, a utilização do PJE Calc não é obrigatória. Para os internos, sim. Pedro, somente associados têm acesso ao programa, sim, tá? Esse é um dos benefícios que a ASP oferece. Inclusive, se olharmos a quantidade de serviços que a ASP oferece para o advogado, e o advogado for no mercado, identificar cada um dos players para ter essa necessidade compreendida, sem dúvida a contribuição associativa é irrisória, né? Se você for contratar um gerenciador de processo, você vai pagar R$100, R$150, a mensalidade, um programa de cálculo, R$50, R$60, só o programa. Tá? Então, fora os benefícios que a ASP oferece, com desconto em cursos, desconto para emissão de certificado digital, enfim, sem dúvida alguma, a ASP, somando tudo que ela tem a oferecer, ela é única, gente. Então, sem dúvida alguma, vale a pena ser associado da ASP. Se nós temos um curso detalhado dos cálculos do programa, não, um curso detalhado não. O que nós temos é suporte e, como eu falei, existem os manuais que já estão definidos para a dificuldade, mas a ferramenta é extremamente intuitiva, né? Ela pode parecer, apresentando assim, complexa, mas mexendo na ferramenta, você vê que não tem dificuldade nenhuma. Se errar, basta voltar, sinalizar, ela não traz nenhuma perda para vocês. Vocês podem simular diversos cálculos, como eu falei, a cópia dela, então eu tenho uma matriz, eu quero simular de forma diferente, eu faço uma cópia, e eu trabalho naquela cópia, criando qualquer modalidade possível. Servidores públicos têm direitos a quinquênios, a ferramenta possibilita também parametrizar, permite, Laerte, permite sim, você pode criar, você vai criar e você vai parametrizar ela todinha, da sua forma, e mais uma vez, você já vai ter a matriz, tem na matriz, você simplesmente faz cálculos, cópias, cálculos adicionais para que você já tenha isso pré-definido.
Um cumprimento de sentença, Luiz, na verdade, eu faço um convite. Teste a ferramenta. Entre na ferramenta, clica lá em correção monetária e faça uma simulação do cumprimento de sentença com a multa dos honorários. É muito simples mesmo. Fábio, a atualização dos índices, na verdade, eu não tenho uma atualização diária com relação a isso, né? A partir do momento que os índices são publicados, né, existe sempre essa diferença que os índices são publicados, automaticamente ela é atualizada, tá? A possibilidade de efetuar cálculos inserindo os valores pagos. Sim, sim, a ferramenta, ela permite que você digite todos os valores que foram pagos. Todos os valores. Ela permite, inclusive, a sinalização daqueles que foram pagos, o que não foram pagos, você permite absolutamente tudo. José Santana está apresentando até valores para que possa efetuar o cálculo. Obrigado. Importação. Gente, eu acho que, na verdade, de uma maneira geral, eu acho que as dúvidas agora elas estão bem específicas com relação à utilização. Eu convido todos a utilizarem a ferramenta, a conhecer essa ferramenta, a acessar, porque essa é a melhor forma de você colocar na prática as suas necessidades. Lógico que aqui as pessoas estão pedindo até para que eu faça simulação de cálculos próprios, mas eu acho que o intuito não é esse, é mostrar a ferramenta, mostrar se de fato as possibilidades que existem nessa ferramenta e sim permitir que vocês acessem, que vocês conheçam a ferramenta e assim possam fazer os cálculos devidos. A Regiane falando que ela já usa a ferramenta e de fato é muito boa. A ferramenta é extraordinária, ela é fantástica. O intervalo interjornada ele já tem, ele já está pré-definido, tá? Então você consegue clicar nele e já modular, tem uma predição. João Paulo, eu confesso que eu conheço alguns índices, mas perguntando se a tabela judicial da ASP, na verdade, não é uma tabela judicial da ASP, tá, gente? A ASP não tem uma tabela própria, a ASP utiliza as tabelas dos próprios tribunais, tá? Os índices oficiais são publicados, a ASP não tem uma tabela própria, né? Se a ASP considera o IPCA-E, na verdade, depende de qual índice, mas você tem os dois lá, IPCA, IPCA-E, você tem parametrizado para que você possa utilizar. Érica, sem dúvida alguma. Muito legal a pergunta, né? A ferramenta pode ser utilizada para discriminação de verbas de acordo, certo? Claro, claro que sim, sem dúvida alguma. Mostrar o caminho de acesso? O caminho de acesso, site da ASP, a ASP, suporte ao advogado, e ali já aparece, se eu não me engano, o terceiro item, cálculos. Aí aparece cálculos trabalhistas, clicou nele, vai pedir o login e senha, a ferramenta já abre. Em relação ao 916, já tem modulado? Não. Com relação ao 916, não tem modulado, mas você pode criar a sua matriz, porque você vai fazer a atualização do valor, vai apresentar qual é o valor de 30%, e aí você vai fazer a definição das parcelas e simplesmente vai excluir a correção daquelas parcelas futuras, deixando só a aplicação dos juros definido. Daniel, meu xará, perguntando com relação à parametrização dos cálculos por danos morais, com correção fixada em juros desde o evento e anterior à fixação. Plenamente possível. Você consegue colocar os juros da forma que for necessário, utilizando a súmula, se for utilizada a súmula STJ para fixação dos juros desde o evento, desde a citação, você consegue modular, sim.
A Kellen Cristina perguntando que Daniel, lido com cálculos de profissões regulamentadas, tem intervalos diferenciados, acúmulos de funções, prestações. Consigo ajustar e parametrizar tudo? Consegue. Consegue sim. Você vai criar o cálculo e você vai colocar lá, criar as verbas e parametrizar. E aí você vai nomear o cálculo para que você já tenha aqueles parâmetros definidos. Para cada caso específico, você vai lá e duplica. Duplicando o cálculo, você pode utilizar, deixar sua matriz e ir reproduzindo para os clientes específicos. Consegue fazer todas as particularidades, sem dúvida alguma. Eu acho que é isso. Na verdade, se eu tenho... Existe uma pergunta que é bem comum, Gilson, essa pergunta, a possibilidade de importar o cálculo para o PJ. Na verdade, aqui você vai criar o cálculo, você vai converter ele em PDF, na verdade, você já tem essa funcionalidade à disposição, e aí você vai subir no PJ. Eu acho que é isso, pessoal. Eu acho que as dúvidas estão surgindo de casos específicos, convido a todos a utilizarem. Nós temos agora 289 participantes, me sinto muito honrado. Deixo mais algumas dúvidas. Adicional de salubridade. Lara, quando você preencher todo o cálculo, ele vai abrir para você identificar os campos para você discriminar, tá? Ele precisa preencher, você precisa preencher. A ferramenta, de forma simples, ela deixa a exposição dos dados estanques. Então, você precisa realmente preencher e aí você consegue criar esse índice adicional. Dificuldade para o cálculo do seguro, do descanso semanal remuneratório. Tem, inclusive, ao lado lá, você consegue fazer o cálculo e você consegue, de fato, utilizar a ferramenta. A Janaína perguntando com relação ao cálculo. Sérgio, é possível fazer o cálculo de uma rescisão contratual? Sim, sim. Com relação ao cálculo do FGTS, o sistema tem os parâmetros dos expurgos, temos os parâmetros, Daniel. Bom, pessoal, eu queria... É possível... Eu queria agradecer a participação de todos nessa manhã de sexta-feira e desejar a todos um ótimo dia. Obrigado. Só consignando, nós teremos outros, tá? Com relação à jurisprudência, que é um novo sistema que a ASP tem, de pesquisa de jurisprudência. Nós teremos com relação ao certificado digital, nós teremos com o gerenciador, tá? Essa já tem uma programação, mas com certeza outros produtos e serviços da ASP serão disponibilizados para que a gente possa bater esse papo. Obrigado novamente, estou recebendo uma série de elogios. Obrigado, obrigado, um ótimo dia a todos.